seus pés falar. Lei de Moisés condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E ela sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida não o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. E era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Obrigada, meu Deus, por ter deixado, por ter entregado o teu Filho Jesus Cristo como um Cordeiro, o Santo de Israel, sem pecado, sem erros, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que tivéssemos a oportunidade de nos já chegarmos ao Senhor, de nos reconciliarmos com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que há hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava. Minha vida foi transformada. Não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que há hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava. Minha vida foi transformada.
pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida deu meu Deus. O cordeiro que por mim se entregou e os teus pecados perdoou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Minha alma buscava, e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Uma salva de palmas para o Deus que transforma as vidas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Oportunidade com a nossa irmã Regina. Glorificado seja o nome do Altíssimo. Como é bom ouvir a palavra de Deus, desde o início do culto, a oração que a nossa irmã Sara fez. Ela esteve aqui ontem conosco na oração. É uma menina muito cheia de Deus. Ela é um exemplo a ser seguido para os jovens. Uma maravilha. Ela é promessa do Senhor. E ela fez a abertura do culto muito boa, os louvores. E aí a gente sente a presença de Deus e a gente vai se entregando. Você vai fazendo com que a presença penetre em você, porque a presença do Espírito Santo é real. Para quem se desliga lá de fora e se liga nas coisas do Pai, é real, porque o nosso Deus é esse Deus que fala, que ouve, que toca, que transforma, que cura, que liberta. Esse é nosso Deus. Amém, igreja? Agora é aquele momento maravilhoso que nós vamos dizer para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também vamos fazer aquele momento onde a gente vê o sorriso de todo mundo. Vai ter o momento do abraço para os membros, para os visitantes, para todos nós. Todos nós merecemos destampar um sorriso nos nossos lábios. Sabe por quê? Porque nós vivemos pela graça. E a graça do Senhor tem nos satisfeito. É o suficiente para nós. Amém? Bota o louvor, Mateus. Vamos abraçar o seu irmão. Sai do seu lugar. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Que você tem. Não é mentira. Se você achar que você não tem, é mentira do diabo. Porque você tem valor, principalmente na mão do nosso Criador. Irmãos, agora nós vamos fazer aquele momento da oferta, onde você vai participar conosco, ajudando a casa do nosso Deus. Nós precisamos de cada um que está aqui neste lugar. Doa o que der, o Senhor der no seu coração. Se não tiver dinheiro, tem o QR Code atrás das cadeiras. Ficam à vontade aqui à casa do nosso Pai. Logo após, o missionário Jami vai estar orando pelas ofertas e pelo pastor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar pelas ofertas. Momento importante que a palavra vai ser ministrada nessa hora também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, nesta hora, Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Senhor, meu Deus, agradecer, Senhor, meu Deus, pelas ofertas que o teu povo tem depositado aqui, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha multiplicar a sementeira dos teus filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, abençoa. Dê, Senhor, meu Deus, a eles semente multiplicada, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma em tuas mãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora também, Senhor, meu Deus, que o teu servo, o sacerdote desta igreja, Pai, vai ser usado para trazer a palavra do Senhor, Deus. Usa o teu filho com muito poder e graça, Senhor, meu Deus. Que a partir desta hora, Senhor, meu Deus, nossos corações estejam abertos, Senhor, meu Deus, para receber, Senhor, meu Deus, a tua palavra, Senhor, meu Deus, que é ensinamentos para nós, Senhor, meu Deus, prosseguirmos, Senhor, meu Deus, até o grande dia que o Senhor voltará. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Podeis assentar. Quantos estão felizes, diga glórias a Deus. Bom é estar na casa de Deus. Tem alguém que tem algum testemunho? Tem alguém que quer falar alguma coisa que aconteceu na sua vida que você gostaria de compartilhar com os irmãos? Irmãos, a palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que crerem. E é necessário que haja sinais para que a gente possa ver que Deus... Um dia ela me contou quem ela era quando estava no mundo. E eu falei assim, não tem como você ter estado nesses lugares. E os lugares que ela esteve foi muita treva, muita escuridão. Ela era uma desenganada da sociedade. E hoje a gente vê a pessoa falando de Deus aqui para nós, é muito importante. Sem mais delonga, ela na saudação citou muito o diabo
Eu quero falar um pouquinho desse inimigo que a gente tem, porque a gente, uma vez que tem um inimigo, se a gente não tiver as armas certas para lutar contra ele, é certo que você vai perder. Uma vez ofereceram para Davi uma espada, uma couraça, um escudo e um capacete. E disseram para ele: vai, porque eu já venci muitas guerras com esses equipamentos. Ele disse: não, a minha arma é outra. A arma que você usa não é a mesma que eu uso. Mas tem uma coisa em comum para todos nós aqui. A guerra de todo mundo aqui é espiritual. E se você não tiver armas espirituais, o inimigo te vence no cansaço. O inimigo, ele implanta derrota sobre você. E aí você diz assim: Senhor, aonde que eu errei? Não sabendo lutar. Isso faz toda a diferença. Provérbios 16, versículo 2 diz assim: o homem faz planos, mas quem dá a última resposta é o Senhor. Provérbios 31 diz assim: estamos preparados para a batalha com os cavalos, esperamos somente uma ordem do Senhor. Jeremias 17, 5: uns confiam na força do seu braço, mas nós confiamos no Senhor. Salmo 20, versículo 5 diz: uns confiam em carros, cavalos e cavaleiros, mas nós não, nós sempre estaremos confiando no Senhor. Irmãos, eu vou entrar na palavra, mas é porque eu preciso dar essa deixa para vocês, não sei se vocês estão atentos. Isso trata do reino espiritual. A Geórgia, o país, a Geórgia, estava vivendo um regime duro. E Deus, irmãos, quando coloca faraós, egípcios, filisteus na vida do povo dele, Deus está fazendo um favor para nós. Porque a gente se achega a Deus é quando o inimigo da gente está tentando prevalecer. Aí a gente vai buscar força onde? Num Deus que nunca perdeu uma batalha. E é nele que a gente tem estado de pé. A Geórgia está vivendo um avivamento espiritual. Estavam tudo frios e agora se rebelaram, o governo foi destituído. Agora também o Irã, que tem o Torá, que tem Maomé como salvador deles. Agora Jesus Cristo está sendo louvado e adorado lá no Irã, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Deus está esticando o seu braço sobre os seus povos. Deus tem ouvido as orações do seu povo e Deus está explanando, porque a volta de Jesus está perto, irmãos. Olha, eu tenho quase certeza que Jesus já está terminando do número do grupo que ele estava separando para morar no céu. E eu sou um deles. Se você é um deles, levanta a mão e diga glórias a Deus, aplauda ele, glorifique o nome dele. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Eu estou apaixonado por Jesus. Se você está, declare isso para Ele. Aleluia. Vamos lá, irmãos, sem demora. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Uma vez eu mandei esse versículo para a nossa missionária Raquel, como mandei para outras pessoas, mas ela foi a única que respondeu e disse assim: é a minha bandeira. Esse versículo é o meu versículo predileto. Eu faço uso diário dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 em diante. Diz assim, pode ficar sentadinho aí, hoje é um culto de estudo, a gente vai... Só que daqui a pouco Deus vai derramar brasas de fogo sobre a tua vida. Você crê nisso, irmão? Irmão, nós vamos levantar um clamor hoje. Hoje eu quero despedaçar portas, cadeias, correntes, cadeados. Hoje eu quero que Deus abra, meu Deus, o sobrenatural, o extraordinário na nossa vida. 1 Pedro 5, 7 em diante diz assim: 1, 2, 3. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vocês sabem o que é? Alguém sabe aqui o que é um reality show? Levanta a mão. Isso. Por exemplo, a Rede Globo acabou de lançar um BBB 24, 25, 27, 28, sei lá quanto. O infeliz do Bispo Macedo lança A Fazenda. Ele é muito infeliz em lançar essa Fazenda. Porque na Fazenda lá só tem boi e vaca, não tem ovelha, a Fazenda que ele lança. O reality show, por que eu cheguei nesse ponto? O reality show é um lugar onde as pessoas ficam confinadas e as câmeras que estão em todos os lugares, assim como os áudios, captam tudo o que acontece dentro da casa. Desde um sono, desde uma conversa entre dois, entre grupos, seja lá o que for. Ou seja, tudo é observado. E se eu disser para vocês que nós estamos dentro de um reality show, somos observados 24 horas. Porque esse texto está dizendo exatamente isso. Lance seus medos, suas ansiedades, suas incertezas, lance diante de Deus, porque Ele tem até agora cuidado de vocês. Porque, aí ele diz o porquê que deve se lançar. Porque o vosso inimigo, o Satanás, o encardido, o capiroto, o sujo, o maldito, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. João 10:10 diz assim: ele veio exclusivamente para matar, roubar e destruir. Não sei se você sabe, mas enquanto outras pessoas, sua família, Deus se alegra quando você tem uma vitória, uma superação, mas nós temos um inimigo que quando você está chorando, está sofrendo, está com dores, ele bate palma e ri, porque ele só faz festa em cima de desgraça. A sua derrota faz o inimigo fazer festa. Me lembrei agora porque eu fui cumprimentar a missionária Raquel na hora do abraço, e eu falei, vai tudo bem? Ela, vai tudo bem. E esse vai tudo bem é de uma mulher que estava com tudo mal na vida dela, que é a Sunamita, e ela se recusou a dizer para o diabo como é que estava a sua vida, que estava mal. Ela disse o contrário, estava tudo mal, mas ela disse que estava tudo bem. A pergunta que eu faço para vocês hoje, igreja, é essa: se eu fosse Deus, e cada um vai responder segundo a sua própria consciência, se eu fosse Deus, e no 3 eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta e você responderia o que para Deus? Não seja falso com Deus. Deus sabe se você ia falar isso ou ia falar outra coisa. No 3 você responde. Se Deus perguntasse para você, ei, querido ou querida, tá tudo bem com você hoje? O que você responderia? Mas só 3 ia responder? Não, eu até admiro vocês que ficaram calados porque vocês tiveram medo, né? Eu estava conversando agora há pouco com o Mateus, dando um spoiler para ele de uma situação. Aí depois eu falei assim, Mateus, não posso falar muito e vou falar por parábola, porque o diabo está aqui no meio de nós e está ouvindo. Eu lembro de uma vez que a Regina, num estudo que a gente fez aqui, a Regina fez uma pergunta muito interessante. E essa pergunta talvez você deveria saber. Ela perguntou assim, pastor, quando a gente está no WhatsApp, digitando alguma coisa, falando alguma coisa, o diabo tem consciência e tem ciência daquilo que a gente está transcrevendo? O que vocês acham? Baseado em quê? Como é que a gente sabe que o diabo está vendo? A palavra mais certa, Lisete, é essa aqui. Quando ele foi tentar Jesus, em Lucas 5, Mateus 5, ele debateu com Jesus diante do que ele tinha lido, do que estava escrito.
Ele não lidou com seus próprios argumentos, ele lidou com aquilo que ele tinha lido, dizendo assim: se és filho de Deus, lança-te daqui, porque dará a ordem aos seus anjos e ele te segurará. Ou seja, ele já tinha lido aquilo, então ele sabe ler. E ele sabe o que você escreve, ele sabe o que você olha no celular, na televisão, em tudo. E ele procura o quê? Uma brecha para te atingir. Olha o que Jesus fez em João capítulo 14, versículo 30. Olha que exemplo Jesus deu para a gente de como se portar. Olha o exemplo que Jesus deu. Gente, Jesus ele tem resposta para tudo. João 14, versículo 30. Jesus estava falando com os discípulos, de repente Jesus sai com essa frase aqui, ó. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem comigo. Sabe o que Jesus fez aí? Depois a gente termina esse assunto. Tem diabo ouvindo o que a gente está conversando aqui agora. Eu e minha esposa, a gente está fazendo um exercício espiritual. Isso não é fácil. Não é fácil, irmãos. Você vê uma coisa errada, um pecado, uma coisa errada, e a gente não emitiu uma opinião. Mas a gente resolveu, assim, se reservar e orar pelas pessoas que, às vezes, estão dignas de pena, fazendo coisas que desagradam a Deus. Porque antes a gente emitia a nossa própria opinião. Agora não, a gente fala assim: meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Sabe por quê, irmãos, que eu estou falando isso? A gente já tem uma preocupação enorme com a nossa alma. E ainda querer se preocupar com a alma dos outros. Não que a gente não tenha que se condoer pelos outros, mas vamos se focar em nós. Se foca na sua vida. Porque enquanto você ficar focado em Deus, você vai ficar forte. Amém, igreja? Então a Bíblia está dizendo que nós estamos num reality show, sendo observado por um inimigo que quer uma coisa: nos tragar. E aí eu falei assim, eu vi um estudo hoje, eu falei: gente, eu vou pegar esse estudo para a igreja. Mateus, vamos lá. Eu vou citar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. 6 itens que o diabo usa para esfriar a fé e o foco e o relacionamento de uma pessoa com Deus. 6 itens que é muito comum o diabo usar. O primeiro deles é, Mateus, coloca para mim, Lucas 10, versículo 40 a 42. Lucas 10, versículo 40 a 42. Marta, porém, andava o quê? Marta, porém, andava com o quê? Muitos serviços. Aproximando-se o Senhor, disse: não se te dá que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada, com tanta coisa, mas uma só é necessária. Vamos à última. A sua irmã Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Primeira coisa que o diabo vai tentar na sua vida, uma das armas que o diabo usa contra o crente: distração. Uma distração. Você sabia que eu conheço pessoas, irmãos, que chegam aqui na igreja, ó, isso aqui, tem gente aqui, vai ficar até fácil de falar isso. Você sabia? É sério, isso é um espírito. Tem gente que chega aqui na igreja, mas olha, vem de casa andando, não é de ônibus, de carro, nada não, vem andando. Caloria, corpo aquecido, tudo direitinho. Quando chega na igreja, que senta aqui na igreja, um espírito entra e a pessoa começa a capotar, dormir. Distração. O que o inimigo está fazendo com isso? Eu não posso deixar ela ouvir o estudo de hoje. Deixa o cansaço bater. Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Esse espírito já chegou em mim um dia. Eu era um dia da primeira igreja batista e eu lembro até hoje. E olha que lá não é tão avivado como aqui. Aqui dá glória a Deus. Aqui vai sair brasa de fogo. Daqui a pouco você vai beber brasa esparramado daqui a pouco aqui. Aí lá ainda mais light. Aí de vez em quando eu me levantava, ia lá no banheiro, lavava o rosto, ficava em pé, mas não sentava, porque eu sabia que o sono queria me pegar. E o nome disso chama-se distração.
Irmão, tem vários tipos de distração. Essa aqui é uma delas que eu dei. A outra delas é uma pessoa que está sentada do seu lado, querendo te cutucar, puxar um assunto. Irmão, eu já vi gente dentro da igreja, na hora do culto, no celular. Eu já vi gente cutucando a outra, falando assim, você ficou sabendo o que aconteceu hoje, que não sei o quê. Gente, distração. Você quer ver outra distração? Essa é a mais imperceptível, é mais discreta que existe. É a distração de você. Você sabia que às vezes tem gente que não dorme, não conversa com ninguém, não masca chiclete, não pega no celular, mas depois do culto você pergunta para a pessoa assim, e aí, o que você achou da palavra hoje? Fala aí, irmão, de novo, o que você falou? Não sabe de nada. Irmão, pregou o quê? Ah, meu Deus. Foi sobre o Lula? Não. Distraído. Está distraído, está voada. E essa distração, irmãos, ela é perigosa para você, sabia? Não é para os outros, não. É para você. Porque é na distração que o inimigo te pega. É na distração que no trânsito você cai numa cilada. É na distração que o inimigo vai te provocar, e quando você estiver distraído, e se não tiver olhos espirituais, você vai confrontar ele do jeito que ele quer. Distração, diga para mim, distração. Eu preciso prestar atenção. Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado com a distração. Segunda arma que o diabo usa contra nós. Essa é fundamental. Pecado não confessado. Hoje eu estive na Compasso, Mateus. Eu estive na Compasso. A gente comprou isso aqui, ó. Graças a Deus a igreja está começando a comprar um monte de coisa. Isso aqui chama-se um interface. É para tirar os barulhos e ruído do celular. Você põe um P10 aqui, depois põe isso aqui lá no celular e agora vai tirar todos os ruídos. É um filtro. Comprado hoje. Eu fui na Compasso e aí eu estava conversando lá com os meninos da Compasso e uma das coisas que a gente observou e a gente conversou bastante foi sobre isso, irmãos. Você sabe o que é pecado não confessado? Não é você, olha, escuta bem, desde a criação, desde Adão e Eva, quando caíram, até hoje, passando por Moisés, Abraão, pai da fé, os patriarcas, Ezequiel, Jeremias, todos, Paulo, todos pecaram, todos pecam. Você peca, eu peco. A diferença não é pecar, é como você lidar com o pecado. E uma das coisas que você tem que fazer urgente, todos os dias, de preferência 3 vezes ao dia, ou de hora em hora, ou instantaneamente, porque se você estiver muito apurado com o Espírito Santo, quando você peca, quando você fala uma coisa que não era para falar, na mesma hora o Espírito Santo entra na sua mente, traz um remorso, traz uma tristeza. Ah, pastor, mas isso não acontece comigo. É porque você tem pouca intimidade com o Espírito Santo. Porque quem conhece o Espírito Santo, conhece a tristeza e o remorso que ele dá na mesma hora. E quando o remorso vem, quando a tristeza vem, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer, Senhor. E tem que ser de coração, não pode ser da boca para fora. Eu me arrependo. Maldita foi a hora que eu falei isso. Senhor, perdoa porque eu não sei o que eu faço, mas eu prometo que eu não vou fazer isso. E aí você luta de novo, aí passa 1 mês, 2, 3, você está numa vibe boa, aquele pecado você está dominando, daqui a pouco você peca de novo, agora em outra área, aí o Espírito Santo acende uma luz dentro de você, ei, aí você vai lá e confessa. Coloca para mim Isaías capítulo 59, versículo 2. Por que tem que confessar o pecado? Porque sem confessar você perde o relacionamento com Deus. O diabo coloca uma barreira entre você e Deus, e você não vê Deus e Deus não vê você. É como se Deus se escondesse atrás de uma pilastra aqui. Você lembra quando Adão e Eva caíram? A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Eles colocaram alguma coisa entre eles e Deus para poder eles não se falarem mais. E eles se falavam face a face.
Mas pecado não confessado, pecado não arrependido, tem uma versão de perdão que é assim, né? Eu perdoo, mas ela lá e eu cá. Não quero papo nunca mais. É o contrário. Você perdoa e vai fazer por essa pessoa melhor do que as pessoas que não te machucaram. Irmãos, eu tô com... sem querer, eu tô me revelando, minha checklist de 2026, né? Eu já dei umas 2 aqui, vou dar mais uma da minha lista. Eu tô querendo praticar o bem, o amor às pessoas que não gostam de mim. Eu levo presente para elas ficam assustadas, ficam assim, mas por que eu? Pensa que é macumba, por que eu? Eu falei, não, menina, calma, cada um dá o que tem. Eu senti vontade de trazer isso para você. E eu sei que a pessoa fala mal de mim. Hoje eu peguei uma no meio da rua, na hora que eu estava lá com minha esposa, peguei uma no meio da rua, ela deixou de ser mulher, quis ser homem, e aí eu fui falar que não entra no céu assim, querendo ser homem. Você é mulher, você não é homem. Aí ela sumiu daqui, ainda saiu falando, falou, ó, achei uma igreja que me aceitou, eu sendo macho. Eu falei, amém. Mas eu vou continuar te dizendo que você não vai entrar no céu. Você é mulher, menina. Você é fêmea. Abracei ela, chamei ela para vir hoje. Abracei. Irmão, você abraça a pessoa que não gosta de você, ela fica toda engessada, dura assim, ó, com mal de parto, meio que, sabe? Aí você fica relaxado assim, ó, você abraça a pessoa. Porque ela fica agitada, ela está na treva, ela está cheia de ódio, mas quando você está em paz, aquele abraço seu, ele tira as luzes, a escuridão dali e a luz aparece. Às vezes, no meio de nós, no meio da família, no meio da casa, falta luz, porque a gente deixa a escuridão entrar. Eu fiz visitas esses dias agora, que aonde eu chegava, eu sentia que aquele lugar, aquela atmosfera estava pesada, aquilo ali precisava de oração. Irmãos, você vê quando o ambiente está iluminado pelo Espírito Santo. Você sente isso. Até a sua vida, você vê quando ela está iluminada. Hoje eu estava vindo da loja para casa com a minha esposa, ela olhou para mim e falou assim, não sei, eu acho que eu fiz uma cócega nela, uma coisa assim. Aí ela falou assim para mim, nem era para tocar nesse assunto, mas ela tocou, porque ela percebeu, ela falou assim, de uns dias para cá você está 220, toda leve. Aí o diabo achou pouco, quando eu estava saindo, Maria falou assim, nossa, ele agora se veste que nem um jovem. Até minha roupa estão olhando. Eu falei, você quer um pastor Papai Noel? Se quiser, eu posso arranjar um pastor idoso, ancião, trago para você. Você quer, Maria? Ela, não, eu prefiro a sua versão mesmo, que você é descolado. Irmãos, as pessoas observam a gente. E dependendo da sua energia, você passa ou escuridão ou luz. Mas os pecados, olha lá, Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades, vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, você sabe o que essa palavra está dizendo para mim e para você? Que quando você não confessa os seus pecados, quando você não se relata, não se retrata com Deus, é como se Deus não tivesse te ouvindo. Você pode falar, você pode pedir, você pode implorar, você pode se ajoelhar, você pode fazer jejum, você pode fazer o que você quiser, não será ouvido por Deus. E Deus sabe ignorar alguém. Terceira coisa, estamos no meio do caminho, vamos terminar. Dúvidas. Ai, meu Deus, Alexandre ou Henrique? Qual dos dois? Ai, não sei qual dos dois eu fico. Ai, Jesus. Ian ou Yami? Meu Deus, e agora, Jesus? Qual dos dois? Hein, Raquel? Paulo Guedes ou Laerte? Meu Deus. Ai, Jesus, qual deles? Senhor, dúvida.
Eu lembro de uma história de Amanda. A Amanda tinha dúvida se ia casar com Mateus. Mas ela falou, ela fez tanta prova com Deus, que ele perturbava ela tanto na sala de aula, que um dia ela não tinha amor nenhum por ele, tinha amizade. Mas um dia ela olhou para ele assim e falou assim, fez igual a Trump, Donald Trump. Gostei de você. Tô gostando de você, sujeito. Não é que você está roubando meu coração? Rapaz, tô sentindo uma coisa diferente para você. Você não era o que eu precisava, o que eu estava pensando, mas eu vou fazer uma lanternagem de pintura em você, vou deixar você no ponto. Dúvidas. Pastor, o que é dúvida? Eu não vejo Deus. Eu tenho orado sem ver Deus. Eu tenho vivido pela fé, e a fé é uma coisa obscura, uma coisa que eu não vejo. Mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Porque tem tanto tempo que eu oro, né, irmã? Para Deus mandar aquela bênção para mim. Eu já era para estar assim, sabe? Eu já vi amigas minhas já estarem com seus príncipes. E eu ainda estou aqui esperando o Senhor. Será que Deus esqueceu de mim? Isso é dúvida que o diabo coloca na mente da pessoa. O que o diabo fez? Olha, vamos usar um personagem da Bíblia que é inaceitável ele ter dúvida. Por quê que é inaceitável? Ele, no caso. Porque se ele foi chamado de o pai da fé, ele não poderia ter dúvida. O cara que tem fé não tem dúvida. Como é que Deus chega para Abraão e diz assim, tu vai ter um filho com a sua mulher? Passa-se alguns anos, ele entra com o quê? Com a atmosfera de dúvida. E qual é a dúvida? Eu acho que Deus não falou isso, não. Eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que é para eu me deitar com a minha serva e ter um filho com ela, porque a minha mulher, coitada, não tem útero, não tem óvulo para gerar um filho mais. Eu acho que Deus, sei lá, dúvida. Irmãos, existe uma palavra que você tem que carregar para casa hoje. Vou liberar essa chave agora para vocês. Você tem que procurar no dicionário. Uma palavra chamada discernimento. Quando você tem discernimento, você não tem dúvidas. Não, vocês não entenderam. Quando você tem discernimento, a dúvida cai por terra. E deixa eu te falar mais. Para você saber que tem discernimento, aquilo que é de Deus traz paz para você. Aquilo que é de Deus confirma. Aquilo que é de Deus alegra seu coração. Aquilo que é de Deus é maravilhoso. Aquilo que é de Deus é extraordinário. A Bíblia diz que Elias estava numa caverna. Deus apareceu para ele. Veio um terremoto. Veio um vento muito forte. Veio uma labareda de fogo. E Deus não estava em nenhum dos três. Mas veio o quarto elemento, que era uma brisa mansa e suave. Sabe quem era? Deus. Se você está muito na dúvida, se a coisa está muito... Não, espera. Sabe o que Davi fazia, irmãos? Davi fazia assim, ó. Davi. Os homens chamaram Davi e falaram assim, vamos para a guerra. Aí Davi disse, calma. Olha o que é uma pessoa de fé e que não trabalha com dúvida. Calma. Se Deus fizer o vento soprar nas amamoeiras e as folhas caírem, eu vou entender que é Deus liberando a gente para a batalha. De repente, Davi espera um pouquinho e aparece o fenômeno. E as folhas caíram. E Davi disse, sem dúvida, vamos embora, na certeza, Deus está conosco. Vamos embora. Ei, Deus não fica chateado se você pedir confirmação. Deus não fica. Porque quando você pede confirmação, você está dizendo para Deus, Senhor, eu não quero errar. Na dúvida, o Senhor é a verdade, o Senhor me dá certeza se eu faço isso ou não. Deus vai te dar certeza. Gênesis 3:1, só para a gente usar a referência da dúvida. Aqui tinha uma dúvida. Gênesis 3:1, só esse. Ora, a serpente, ou Satanás, como você queira, era mais astuto do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja,
ela desconstruiu. O diabo vai fazer dúvida em você por um motivo: para desconstruir o que Deus te disse que vai acontecer, dizendo que é mentira, dizendo que não vai acontecer. Seu Lerto, você tem quantos anos? 77? 75? 77? 77. Eu falei 77. Ele tem 77. Quando ele tinha 77, Abraão, Deus chegou para Abraão como seu Laerte, assim, ó: tu vai ter um filho. Olha só que doideira. Sabe quantos anos esse homem viveu mais depois dos 77? Até os 110, 120 anos. Sabe como é o nome disso? O poder de Deus manifestado na vida de uma pessoa que não tem dúvida. Irmãos, está demorando, mas Deus está aprontando. Está demorando, mas é um processo, e o processo faz parte da promessa de Deus. Ela vai chegar, porque fiel é aquele que prometeu e ele vai cumprir no nome de Jesus. Vamos lá para mais uma arma do diabo. Essa daqui vai pegar na Regina e no Jamir. Meu Deus do céu. Falta de oração. É uma das coisas que, irmãos, eu disse aqui domingo passado, vou repetir de novo o que eu acabei de falar. Eu sei que é bom a gente espiritualizar, ritualizar a oração, ter um altar, um lugar na sua casa. A minha esposa, achei tão bonitinho, ela separou um lugar na loja e ela fez desse lugar o altar da oração. Todos os dias ela vai lá e conversa com Deus, e é o lugar onde ela conversa com Deus, ela chora com Deus, ela expõe suas coisas para Deus e virou um lugar sagrado. E é no ambiente de trabalho dela. Pode ser o carro, pode ser na bike, pode ser no ônibus, pode ser no seu quarto, pode ser. O que não pode é não ter conversa com Deus. O que não pode é deixar de ter relacionamento com Deus. O que não pode é não falar, é não gritar, é não chorar, é não dizer para Ele o que você sente. Deus quer ouvir você. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem saudade da sua voz. Diga para ele. Deus tem saudade da sua voz. Irmãos, eu já vim aqui hoje, modesta parte. Eu vim ontem, quando eu cheguei de Vitória à tarde. Minha esposa sabe, cheguei quase 9 horas da noite. Eu ia vir para a oração, mas eu fui apagar um incêndio. Mas eu cheguei aqui, na casa de Deus. Eu me prostro nesse altar, eu me prostro lá em casa. Eu e minha esposa, todos os santos dias, a gente dá as mãos. Todo santo dia a gente faz o nosso devocional. Depois a gente faz as nossas orações particulares diante de Deus. Sabe por quê? Porque é muito bom conversar com Deus. Quem não tem essa experiência sofre, porque está deixando de desfrutar uma coisa maravilhosa. Sabe, você chegar para o seu pai e falar assim: pai, eu não estou bem, pai. Pai, me ajuda. Pai, eu estou passando por isso, eu não estou sabendo lidar com essa situação, pai. E aí Deus vê você se submeter a Ele e dizer assim: Ele está pedindo socorro. E eu amo Ele muito mais do que os pais dele, do que a família dele, do que tudo que há na terra. Porque ninguém ama como eu. E eu amo tanto Ele, que eu vou acabar fazendo alguma coisa por Ele, sim. Nós temos pessoas aqui dentro dessa igreja que são palco de um milagre de Deus, o improvável de Deus. Coisas horrorosas era para acontecer com elas e não aconteceu. Sabe por quê? Porque acreditaram no poder da oração, acreditaram na promessa, acreditaram que Deus falou: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Foi por 4-3, mas deu certo. Foi 4-3, mas ganhou. O importante é que ganhou. Você vai ganhar a vitória de Deus conversando com Deus. Conversa com Deus, meu irmão. Meu Deus, precisa adiantar. Só falta 2, eu vou ser breve. Más companhias. O Salmo 1 diz assim: não se assentem em roda dos escarnecedores, porque eles podem te corromperem. Más companhias. O que é má companhia, irmãos?
É pessoas que não conseguem mais se ver dentro de uma igreja. Ó, você vai encontrar, vocês todos aqui com certeza já encontraram e não estão imunes de voltar a encontrar esse tipo de pessoas. Pessoas que não conseguem mais se ver dentro de uma igreja, porque tiveram uma decepção. E falam mal do pastor, não esse pastor, mas os pastores em geral, ou o tipo da igreja. Eu vou dar um exemplo, irmão. A igreja, por exemplo, contemporânea, ela está perdendo sua identidade, ela está virando show. Os cultos estão virando canhão de luz, laser, fumaça, as igrejas é tudo preta. Ontem eu falei com a minha esposa, eu passei em Vitória, aí eu tirei até uma foto, Regina, de uma igreja que era até, era um prostíbulo. Aí me chamou a atenção que quando eu passava, as prostitutas ficavam na frente. É bem na BR, ali perto da piscina, ali em Vila Velha, perto da Hyundai. Aí era um prostíbulo e as prostitutas ficavam na frente. Aí nesse dia, quando eu passei ontem, estava toda pintada de preto, até aí nada demais, mas aí estava escrito assim: o Arve, é isso mesmo, com W, o Arve Church. Eu fiquei tão curioso que eu peguei o tradutor, falei, eu vou logo, que eu não sei de inglês. Quando eu fui ver o que era, Igreja Desperta. Eu mostrei para minha esposa. Eu falei, caramba, eu tive que consultar o tradutor para poder saber que isso não era mais um prostíbulo. Eu pensei até que era um prostíbulo numa versão preta. O Arve Church. Eu falei, não pode ser prostíbulo, a igreja das prostitutas. Não é possível. Tá lá, depois eu mostro a foto para vocês, vou mandar para vocês. A igreja botando o nome de inglês no Brasil. Nós falamos português, irmão. Nós queremos simplificar. Que nada de church, irmão. É igreja, é casa de oração, é santuário de Deus. Esse negócio de church, não sei nem falar esse nome, church. Fala para o irmão que está do seu lado, church. Como é que é, Mateus? Você que sabe inglês, como é que é? Church. Sabe, Amanda? Viu o que dá casar com a Amanda? Até inglês você fala, filho. Não sabia nada, hein? Vamos terminar aqui. A última agora. Ó, más companhias querem desanimar sua fé. Eles pararam, desistiram e querem fazer você desistir também. Isso é más companhias. E a última para a gente terminar. Feridas físicas, feridas emocionais e feridas espirituais. Vamos para uma análise bem minuciosa, essa é a palavra. Uma vez, mandaram chamar Jesus. Você conhece essa história, João 11. Seu amigo está doente. Mandaram dizer que é para o senhor vir rápido. Olha a resposta de Jesus. Daqui a 2 dias eu volto. Diga para eles que em 2 dias eu chego lá. Aí tem a parte, essa parte todo mundo conhece. Agora vem a parte que é oculta, que todo mundo passa despercebido. Aí os discípulos falaram assim, mestre, agora há pouco eles queriam matar o senhor lá, e o senhor está querendo voltar para lá? Aí Jesus dá a seguinte resposta: não convém eu voltar agora à noite por um motivo específico. Pode um cego guiar outro? Às vezes, irmãos, a gente está cego. Acho que foi ontem que eu falei com a minha esposa. Foi ontem. A gente conversa muito. Eu disse para minha esposa assim, eu estou vivendo esse momento na minha vida. Missionário Heraldo, missionário Jamil, Regina. Eu estou vivendo esse momento. Eu estou vivendo um momento de H. Qual o momento de H? Eu estou num deserto. Eu sei que eu estou precisando de água. Eu não estou vendo ainda a água, mas eu sei que um poço vai surgir daqui a pouco do meu lado, no deserto. Quando você é curado, quando você tem os seus emocionais, os seus espirituais resolvidos com Deus, a sua vida fica leve.
Eu vou dar um exemplo pessoal, assim, eu até não gosto muito, eu falei que eu não queria muito falar da minha vida, mas é só para vocês terem um parâmetro. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha traumas de natais e épocas festivas, porque na minha infância todo mundo festejava e a gente era pobre, não festejava. Vou dar um exemplo que vocês não sabem. Naquela época, não sei se Raquel pegou esse tempo, né? Raquel mais ou menos da minha geração, mas Raquel, nas festas juninas, lá na minha cidade, quem botava uma fogueira grande, bonita, uma lenha bem grande, bem amarrada, para as festas juninas queimava, era sinônimo de ostentação, o cara pode, ali era poder. O tamanho da fogueira, o tamanho do fogo, era o tamanho do dinheiro, da prosperidade do cara. E lá em casa, era só uns gravetozinhos, tipo aqueles galinhos, os galinhos das plantas do caqueiro. A gente fazia um foguinho que apagava em 5 minutos. Aquilo era humilhação. Eu não gostava de Natal. A minha esposa me tratou e me curou dos natais. Nos natais a gente faz amigo X, a gente faz presente, a gente monta árvore, tudo. Sem Papai Noel, claro. Só com o Papai do Céu. Só que esse ano as coisas mudaram. Os filhos cresceram e ela chegou assim: meu filho, estou sem saber o que fazer no Natal, ainda não fiz nada, tem que comprar árvore. Eu falei: fica tranquilo, a gente está curado disso já. Com o Natal, celebrando ou não, a alegria permanece conosco, os meninos estão bem, nós estamos curados disso. Se o Natal passar em branco, porque a gente estava trabalhando muito, a gente está feliz. Se o Natal não for bom também, a gente está feliz. Se o Natal for legal, melhor ainda. E se Deus estiver conosco, é o mais importante. A gente está resolvido, irmãos. Quando você está resolvido com Deus, você está curado. Quando você está resolvido com Deus, você está curado. E pessoas que não são curadas, pessoas que estão doentes, não podem curar outras pessoas. Irmãos, você só vai poder curar alguém numa área que você já foi curado. A área que você ainda está doente, você não consegue curar alguém. Às vezes, irmãos, a gente quer falar para a pessoa de uma coisa que a gente nem viveu ainda, ou nem se curou ainda nessa área. Agora, quando você disse para a pessoa assim: ó, eu já passei por isso, mas Deus fez assim, assim e assim e assim comigo, e deu certo. Faça isso que vai dar certo com você. Ó, eu já tive um marido assim, igual o seu, ó. Mas sabe o que Deus falou? Cala-te, deixa que essa peleja é minha. Eu entreguei na mão de Deus e Deus mudou ele. Isso é você ser curado em uma área que você quer curar os outros. Eu vou terminar, vou chamar o missionário Heraldo para fazer uma oração no final. Ele vai terminar esse culto para nós, em nome de Jesus. Pode vir para cá, Heraldo, por favor. Eu quero pedir a você que fique de pé, se você puder. E eu quero que você pense em ser curado na sua casa, na sua vida. Irmãos, sabe aquelas áreas que você, olha, na sua consciência, você vai botar na mão de Deus agora as áreas mais frágeis da sua vida. Você vai apresentar suas fraquezas para Deus. Pode ser só em pensamento. Às vezes o inimigo não ouvir, que ele está ao redor, como um Big Brother, como um reality show, olhando o que você está falando. Então, enquanto o profeta estiver orando, quando ele estiver levantando aqui, Mateus vai colocar aí o fundo, por favor. Mas olha, enquanto o profeta estiver profetizando, eu quero orar, eu vou ungir você, eu vou liberar uma cura sobre você, e eu creio que Deus vai usar a tua vida. Deus tem uma versão melhor para você. Em nome de Jesus, vem cá, varão, por favor. Por favor. Pai do Senhor, igreja, quero te convidar a lançar todas as suas ansiedades sobre Ele. Nessa noite o Senhor está te chamando: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu não sei o que tem te preocupado, meu irmão. Eu não sei o que tem te preocupado, minha irmã.
Eu não sei o que tem trazido ansiedade na sua alma, mas eu quero te convidar a lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós queremos lançar sobre ti, Senhor, tudo aquilo que tem preocupado a nossa vida. Nessa noite nós queremos lançar sobre ti, Senhor, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Nós queremos lançar sobre ti, Senhor, tudo aquilo que tem fugido do nosso controle, Pai. Talvez coisa que nós já tentamos resolver da nossa forma e não temos logrado êxito, Senhor. Mas eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor é o Deus de um novo recomeço. O Senhor é o Deus que resolve causas impossíveis. Deus amado e Pai querido, estamos aqui nessa noite, Senhor, para engrandecer o seu nome, para clamar a Ti que se levante, Senhor, em favor da nossa causa. Senhor, tira toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo. Jesus, a nossa família, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Senhor, nosso trabalho, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Senhor, tudo que nós fazemos, nós colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. E queremos Te pedir que o Senhor possa cuidar para nós. Nós queremos descansar, Senhor, em tudo aquilo que tem trazido preocupação para a nossa vida. Nós queremos descansar, Senhor, em tudo aquilo que tem trazido, Senhor, desconforto, Pai. Deus, nos ajude, Senhor, a dobrar o nosso joelho e a consultar o Senhor em tudo aquilo que nós formos fazer. Nos ajude a ter um relacionamento contigo mais profundo, Pai. Porque como o pastor falou, nós não queremos fazer nada de nós mesmos. Nós queremos fazer nada para errar, Pai. Mas nós queremos pedir a sua autorização, nós queremos pedir a sua direção, Deus. Nos direcione no nosso dia a dia, Espírito Santo. Nos direcione em tudo que nós vamos fazer, Espírito Santo. Pega a nossa família em suas mãos, aquele que está afastado do Evangelho, Espírito Santo. Talvez tem gente aqui que está orando por alguém, essa pessoa não muda. Mas eu quero te dizer que a minha mãe orou 20 anos para mim no tráfico de droga. Até que eu estou aqui na casa do Senhor, meu irmão. Não desiste de orar por aqueles que muitos já desistiram. Não desiste de orar por aqueles que muitos já não dão mais importância. A sua oração faz toda a diferença. Não fica ansioso. Talvez você vai orar agora, parece que vai piorar. Mas Jesus vai fazer a obra. Jesus vai mostrar que Ele é na sua vida. Intercede nessa noite, porque a sua oração é importante, meu irmão. A sua oração faz toda a diferença para a sua família. Você foi levantado como intercessor dentro da sua casa. Você foi levantado como intercessor dentro do seu trabalho. Você foi levantado como intercessor dentro da sua escola, onde você estiver, meu irmão. Abre a sua boca nessa noite e fala com Ele. Abre a sua boca nessa noite e glorifica Ele, meu irmão. Minha irmã, Ele quer ouvir a tua voz nessa noite. Oh, amado Pai querido, Pai Santo, Pai Celestial, amado da nossa vida, vai entrando na nossa peleja, vai entrando na nossa batalha. Nós lutamos contra o espiritual. Só o Senhor pode vencer essa guerra por nós. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os espíritos malignos, Senhor. Oh, Deus amado, Pai querido, derrama seu sangue sobre a nossa vida. Derrama poder, derrama autoridade. Derrama as ferramentas necessárias que nós precisamos, Senhor, para lutar contra o mal, Pai. Nós não queremos lutar com a nossa força. Nós queremos lutar no joelho. Arrebenta as cadeias daquele que está aprisionado no tráfico de droga, no mundo do uso de droga, no alcoolismo, na prostituição, na cocaína, no crack, na maconha. Deus vai libertando nessa noite, vai visitando. Toda maldição hereditária vem caindo por terra. Toda maldição hereditária, Senhor, nós abrimos mão. Senhor, toda maldição hereditária seja quebrada aqui nessa noite. Toda inveja, todo olho grande, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, tudo aquilo que estiver sendo feito, sendo pago, Deus, para atrasar a vida do seu povo, que o Senhor venha
lavar e cobrir com o seu sangue. Nós sabemos que o preço já foi pago. Nós sabemos que a enfermidade já foi paga. Nós sabemos que tudo já foi pago lá na cruz do Calvário, meu Deus. E nós cremos na vitória. Nós cremos na vitória no Senhor. Nós cremos que o Senhor é Deus que peleja em favor do seu povo. O Senhor faz o impossível acontecer. O Senhor faz o que ninguém pode fazer nessa noite. Aleluia, aleluia, Senhor. Louvado seja o seu nome. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Talvez está dando errado agora, mas vai dar certo. Talvez você não está vendo o resultado, mas vai dar certo. O Senhor vai mandar resultado do céu, vai mandar resposta da sua oração. Eu quero profetizar que essa noite vai ser um divisor de água na sua vida. Eu quero profetizar que essa noite o Senhor vai falar contigo. Eu quero profetizar que no decorrer dessa semana ainda o Senhor vai te dar a resposta daquilo que o Senhor colocou, que você colocou diante dele aqui hoje, meu irmão e minha irmã. Eu quero profetizar que você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero profetizar que você vai ser curado para curar. Eu quero profetizar que o Senhor vai fazer em você e vai fazer através de você, meu irmão e minha irmã. Deus Santo, poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus Cristo. Tu és fiel, tu és grande, tu és poderoso, Deus. Amado da nossa alma. O grande amor de Deus, a graça e as infinitas consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Tira a distração, tira a dúvida, tira a barreira, tira o pecado, tira, meu Deus, tira tudo, a ausência de fé, tira, meu Deus, meu Pai, abençoe a vida da irmã Penha, abençoe a vida da Adriana, essa filha extraordinária, abençoe a vida, meu Deus, da Samira, da Sofia, do Marquinho, da Leia, abençoe a vida do Jefinho, abençoe a vida da Genilce, a vida da Jennifer, a vida do Patrick, da Marcele, da Larissa, do Rubenval,
Abençoe a vida da Paula, do Campos, do Pedro, da Raila. Abençoe, meu Deus, a vida da Vivi, a minha cunhada. Abençoe a vida da Ângela, minha sobrinha. Abençoe a vida da minha mãe, meu Deus, meus irmãos. Tenha misericórdia deles. Abençoe, meu Deus, os parentes dos teus filhos que aqui estão. Abençoe a sobrinha do Jami que está no meio de nós. Que ela tenha uma experiência, que ela receba um toque do Espírito Santo nesta noite. Senhor, abençoe a vida do Heraldo. Obrigado pelas palavras, pelas orações sinceras que ele fez aqui no altar. Senhor, que seja feita a tua vontade na vida dele, na minha vida, na vida de todos nós. Senhor, abençoe a Amanda e o Mateus, que tem sido fiel, principalmente na presença, vindo da casa do Senhor sempre que pode, porque bom é estar na casa do Senhor. Abençoe a vida da Mel, que é uma serva de Deus, uma mulher de oração, que vai santificar o seu marido através das suas orações, através, meu Deus, das suas súplicas. Abençoe seu Laerte, abençoe Josiel, abençoe a Elisete e seu marido Anderson, abençoe a Raquel e a Débora, abençoe, meu Deus, os visitantes, aqueles que estão aqui na igreja, abençoe cada homem, cada mulher, em nome do Senhor Jesus. Yeshua, vem sobre nós, Yeshua, 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 Yeshua. Que o Espírito Santo te guarde. Leva essa palavra para casa. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós nesta noite. Que o Senhor nos conduza para casa agora na santa paz de Cristo, e aqueles que aguardam a vinda de Cristo digam: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, operando Jesus, abrace a pessoa mais linda que está perto de você e diga: eu vou orar por você essa semana. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias